Queridos, mais uma vez, boa noite. A graça, a paz, o amor do nosso Deus inunde os nossos corações por meio de sua palavra nessa noite, amém? Amém. Peço que você abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nós temos pregado durante os domingos à noite uma série expositiva no Evangelho de Marcos, e hoje daremos continuidade. Marcos capítulo 3, versos de 1 a 12. Marcos capítulo 3, de 1 a 12. Marcos capítulo 3, os versos de 1 a 12, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Verso 7, o texto prossegue. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Feche seus olhos mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, inspirada pelo Senhor, instrução para a nossa vida, e diante dela, com a pequena porção dela, nós clamamos a Ti. Fala conosco, ó Deus, pelo poder, pela manifestação do Teu Santo Espírito, porque somente por meio do Senhor mesmo é que nós poderemos ter a verdadeira e exata compreensão do texto sagrado, de tal maneira, ó Deus, que ele se torne prática de vida e saiamos daqui prontos a servir ao Senhor, melhores do que entramos. Faz assim, ó Deus, quebrantando os corações, destravando mente e coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos recebendo, durante esse final de semana, desde sexta-feira e até amanhã, uma equipe da Life Shape e o Impacto que estão conosco. Essa galera está toda aqui sentada à frente. Say hello, gente. Eles não falaram, eles só levantaram a mão, mas tudo bem. E tem também a nossa juventude que está envolvida nesse trabalho desde sexta-feira. Estivemos sexta-feira na nossa congregação no Recanto das Emas. Ontem, o dia aqui na igreja em comunhão, louvor a Deus e ministração da palavra. Hoje tivemos aula na escola dominical, uma classe conjunta da juventude e um almoço delicioso juntos. E amanhã teremos um sopão especial. Inclusive você está convidado, se quiser participar. Temos 2 equipes escaladas, preparando o dobro do que geralmente é preparado, para que nós possamos sair da igreja amanhã às 19 horas e vamos para a rodoviária e tenhamos um tempo de proclamação do Evangelho, distribuição de sopa, juntamente com essa equipe, a nossa juventude e você que puder participar. Por que eu estou dando esse aviso? Porque they don't speak Portuguese. Então, como eles não falam português, alguns têm que ficar traduzindo. Então você vai ouvir um zum, zum, zum aqui na frente, mas é por causa disso, tá bom? Não são jovens rebeldes, estão conversando no meio da palavra, é porque eles precisam ter a compreensão da palavra, e por isso
tem a tradução acontecendo aqui, tá bom? Olhamos para o texto, queridos. Que bênção, estamos reunidos no nome do Senhor, a palavra do Senhor foi lida e certamente Ele tem algo a falar aos nossos corações. O título, o tema da mensagem dessa noite é o poder de Deus e a resposta ao Evangelho. O poder de Deus e a resposta ao Evangelho. A mensagem anterior, de domingo passado, está disponível no nosso canal do YouTube, através do nosso aplicativo também, que você pode baixar nas plataformas. E lá está a exposição feita pelo reverendo Jailson, em Marcos capítulo 2, os versos de 23 a 28. Em síntese, porque essa pregação já foi feita, Jesus é Senhor. Reconhecer que Ele é a imagem de Deus, o Pai, porque é o próprio Deus, como uma das pessoas da Trindade, e reconhecer que Ele tem o poder para interpretar, ordenar e cumprir os desígnios divinos é fundamental para aqueles que se dizem filhos de Deus. O inverso, o contrário disso, é o homem. Criando por seus próprios méritos, por suas tradições e às vezes por suas invencionices, por seus costumes, diferentes justificativas religiosas para aprisionar e lançar peso ao invés de libertar. Ao invés de proclamar libertação, põe grilhões. Ao olharmos para o texto que lemos nessa noite, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12, nós conseguimos identificar claramente dois grupos, duas diferentes reações à presença de Jesus e às suas ações. Encontram-se nesse texto duas respostas distintas à pregação do Evangelho e à manifestação clara e evidente do poder de Deus. Iniciando a mensagem, primeiro ponto, em primeiro lugar, nós podemos perceber nesse texto o poder de Deus, a exortação e a rejeição. O texto que nós lemos em Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6, tem mais dois paralelos nos evangelhos. Nós encontramos esse mesmo texto em Mateus, no capítulo 12, versos de 9 a 14, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Você que esteve aqui na quarta-feira, nosso seminarista Rogério, na série de estudos que temos feito na quarta-feira, fez a exposição, o estudo de Mateus capítulo 12, de 9 a 14, que é o paralelo desse texto. Embora quarta-feira temos um tempo mais curto para o estudo. Mas é um texto paralelo a esse. Então temos três textos que narram a mesma situação. Marcos 3, Mateus 12, Lucas capítulo 6. Acredite, eu não fiz nada demais, nada que nenhum humano normal não possa fazer, estudando a palavra de Deus. Eu comparei os três textos, juntei os três textos, coloquei diante de mim e fui fazendo uma mescla dos três textos para que nós tivéssemos uma visão ampla e geral, utilizando inclusive as mesmas palavras que os diferentes evangelistas usam. As palavras usadas por Mateus, por Marcos e por Lucas, para compor esse mesmo texto, com todas as suas nuances, com toda a riqueza expressa nestes três evangelhos. E farei a leitura dessa composição, e peço que você preste bastante atenção, porque há muita preciosidade nesse texto, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Eu vou ler novamente o texto, mas lerei com os acréscimos de Mateus 12 e Lucas 6. Preste bastante atenção. Dividi como está aqui em 6 versículos. Tendo Jesus partido do campo, onde comeu as espigas, em outro sábado, de novo entrou na sinagoga deles e ensinava. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Escribas e fariseus estavam observando Jesus para ver se ele curaria no sábado, para terem do que o acusar. Eles perguntaram para Jesus: é lícito curar no sábado? Jesus,
conhecendo o pensamento deles, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Ao que ele atendeu. Jesus então disse a eles: que vos parece? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus continuou: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Não foi uma exclamação, foi uma pergunta. Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Eles permaneceram em silêncio. Jesus então respondeu: logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus, fitando, ou seja, olhando com bastante atenção no olho de todos ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. E por último, mas os fariseus se encheram de furor e, retirando-se, conspiravam logo com os herodianos contra Jesus em como lhe tirariam a vida. Queridos, a exposição do texto e a explicação do texto nos diz que Jesus, depois de já ter dado uma lição a eles, falando sobre o Shabá, e aí se você quiser entender melhor, nós temos uma pregação excelente sobre isso, com vários termos em grego, inclusive, que está lá no nosso canal, foi a pregação da semana passada. Jesus, depois de ter saído do campo das espigas, em um outro sábado, depois que já teve uma discussão com esses fariseus, retorna à sinagoga deles, destes mesmos fariseus. Seu propósito era o mesmo de sempre, e nunca foi causar confusão, nunca foi cutucar com vara curta a onça, para que eles se rebelassem contra Jesus e ficassem irados. Não. O texto diz que Jesus se reúne na sinagoga para ensinar. Ou seja, o objetivo de Jesus é, como sempre foi, anunciar o evangelho do reino de Deus. Agora, os adversários de Jesus ouviam a mesma mensagem de todos, não era uma mensagem diferente. Eles estavam presentes, ouviam a mensagem do evangelho, ouviam Jesus falando sobre o reino de Deus, mas o propósito errado já estava plantado em seus corações. Já estava fixo em seus corações o desejo maligno. O texto diz, abre aspas, que eles observavam para ver se ele curaria no sábado, para terem do que o acusar. Lembre-se, na perícope anterior, Jesus já tratou do Shabá com eles, já falou do dia do descanso com eles. A questão lá era que os discípulos colhiam as espigas e comiam em dia de sábado. A questão agora é, fique de olho. Gente, presta atenção. Não interessa o que ele está falando, presta atenção no que ele faz. Daqui a pouco ele vai, vamos ver se ele vai curar. É isso que eles estão fazendo. Não interessa a mensagem, não importa o conteúdo do que Jesus está falando, o propósito maligno já está posto em seus corações. Agora, o texto também diz, o mestre, Jesus sabia dos seus pensamentos. Por isso, Jesus não foi pego de surpresa na pergunta que eles fizeram. Jesus, seu ensino é muito bom, temos uma pergunta. É lícito curar no sábado? A manifestação do poder de Deus não se acanha com os opositores. A manifestação do poder de Deus vem então na instrução de Jesus, porque ele estava ali para ensinar, acompanhado de grande exortação. Perceba, nós temos a ansiedade, a ânsia, o ímpeto pelo milagre, por aquilo que é extraordinário. E por vezes isso é um grande perigo, inclusive na leitura que fazemos do texto bíblico. E qual é o perigo?
lendo a Escritura Sagrada, nós podemos ficar nos atendo ao miraculoso, ao espetaculoso, aquilo que nenhum reles mortal poderia fazer, e esquecemos que o grande objetivo do texto sagrado é nos instruir em como servirmos melhor ao nosso Deus. Como sermos melhores cristãos. Isso é muito recorrente, eu vou dar um exemplo, o exemplo de Jonas. Em lermos o texto do profeta Jonas e gastarmos maior tempo tentando compreender qual era a dimensão do estômago do peixe que comeu Jonas, do que entender aquilo que Deus quer ensinar ao seu povo quando caminha em desobediência e vai em caminho contrário à ordenança divina. Porque o objetivo de Deus é que seu povo não ande em caminho contrário ao que ele ordena. Não é se vamos ser comidos ou não por um peixe. E qual é o tamanho do estômago desse peixe. Perceba que, neste mesmo texto, nós podemos nos ater, mas como era a mão dele? Por que a mão ficou ressequida? Ele já nasceu assim? Como é que estendeu? Foi de uma vez? Foi em processo? Irmãos, o texto não fala sobre isso. Mas o texto mostra que o grande objetivo de Jesus ali era anunciar e falar do Evangelho. E que o milagre, o espetaculoso, estava ali como manifestação da glória de Deus. Era apenas a manifestação da mensagem que estava sendo pregada. Portanto, a pregação de Jesus é, 2 pontos em cima do outro, no Shabá, no dia do descanso, fazemos o bem ou fazemos o mal? Prevalece a vida ou prevalece a morte? O que vocês fariam com a ovelha de vocês? Se ela estivesse num buraco a ponto de morrer, vai esperar chegar o dia seguinte para tirar a bichinha de lá? O silêncio reina no ambiente. Eles não têm como responder. Jesus sabia muito bem o que se passava no coração deles. Qual o valor que um homem tem? Vale mais este homem ou a ovelha que vocês têm? Vale mais fazer o bem ou fazer o mal como vocês estão propostos a fazer? Vale mais salvar uma vida ou impor a morte, como vocês intentam em seus corações? A exclamação de Jesus é categórica. É lícito, meus ouvintes, diz Jesus aos presentes, é lícito fazer o bem no dia reservado para isto, para a glória de Deus. Os evangelistas Mateus e Lucas fazem questão de narrar a expressão de Jesus, que fita todos ao redor. O mestre está indignado, ele está condoído com a dureza do coração dos seus ouvintes. A mão do homem foi curada, um milagre aconteceu, mas aqueles corações não foram quebrantados. Eles rejeitaram o libertador, eles ignoraram o poder de Deus, eles demonstraram repúdio ao evangelho. A resposta deles foi furor, conspiração e desejo de matar. O texto que lemos em Marcos 3, verso 6 diz que, retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tirariam a vida. Aquela mensagem não fez diferença alguma no coração desses fariseus. Ainda se juntaram com outro grupo, os herodianos. Devem ter narrado o que aconteceu e disseram: precisamos fazer algo, ele não pode continuar a pregar, precisamos tirar a sua vida, precisamos exterminar este homem. Não quero fazer uma ilustração. A verdade é um texto de Charles Spurgeon. Spurgeon, falando sobre a manifestação do poder de Deus, sobre os milagres, os prodígios, Spurgeon disse o seguinte: o mundo está extenuado e anseia por algo novo. A maior estranheza no mundo, ou o maior estranho no mundo, é Jesus. Ele é o menos visto, ele é de quem menos se fala, ele é o de quem menos fala a maioria dos homens. Se os homens viessem e o vigiassem, veriam coisas prodigiosas. Sua pessoa, sua vida, sua morte e seus ensinamentos
Tudo está repleto de coisas prodigiosas. Segue o príncipe dos pregadores. O que ele faz agora tem, como sempre teve, o elemento de estranheza e de maravilha em si. Um prodígio agradável e santo, ele deve ser aceito por completo, mas um prodígio frio, cético, deve ser resistido como sugestão que procede de Satanás. Preste atenção. Diz assim Charles Spurgeon: a fé considera todas as coisas como possíveis a Deus. A descrença é que, de modo incrédulo, acha estranha a obra de sua mão. Irmãos, nem todos acatarão o Evangelho. Nem todos se sujeitarão à mensagem de salvação. Essa é a realidade. Aqueles homens estavam diante de Jesus. Eles viram o prodígio ser realizado diante dos seus olhos. Eles não foram tocados pela mensagem. Seus corações não foram quebrantados. Meu querido irmão, minha querida irmã, que fé está brotando em seu coração? Reconhecer quem é Jesus dará o tom da credulidade ou da incredulidade em nosso coração. Quem é Jesus para você? É um mestre de sabedoria? Um homem que faz coisas boas? Ou ele é teu servo? Alguém mais poderoso, com mãos estendidas, prontas para te socorrer, quando você estalar os dedos ou clamar por socorro? Ele é o alvo da sua solicitação apenas, ou ele é o alvo da sua adoração? Ele é venerado por ti, ou ele é só requisitado em momentos de agonia? Jesus ensina com exemplo que exercer a misericórdia estava acima da observância humana da lei e da oposição dos próprios fariseus, pois esses fariseus eram incrédulos em seus corações, e, para usar a expressão de Spurgeon, acharam estranho a obra de sua mão. O milagre é indiferente a eles. Não dá nem para dizer, né, queridos? Mas se Jesus tivesse feito algo assim, eles teriam se convertido. Jesus fez! E nem isso foi suficiente. Não adiantou. Jesus nos tem dado graça, vida, fé e esperança. E ainda assim, para uns, isso é insuficiente. Como anda a sua fé? Ela abre seu coração para enxergar o poder de Deus, ou fecha o seu coração, te transformando em um amargurado, ressentido, que rejeita os prodígios do Mestre? O texto continua, queridos, e embora pareça que o texto passa a falar de outra coisa, o capítulo 3, verso 7 de Marcos traz uma sequência. Por isso ele começa dizendo: retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Então fechou-se a cortina e começou um outro ato. Não. Jesus se retira, e se retira porque sabe da intenção posta no coração dos fariseus. Por isso, em segundo lugar, no segundo ponto dessa pregação, nós temos novamente o poder de Deus, agora temos a compaixão, e em oposição ao primeiro ponto, ao invés da rejeição, a aceitação. O texto paralelo desse texto é Mateus capítulo 12, versos de 15 a 21. Lá, o evangelista Mateus acrescenta a profecia de Isaías, que explica porque Jesus não faz tudo o que quer naquele momento, ou tudo que poderia, não que quer, mas tudo que poderia fazer naquele momento, e como ele se retira porque não é chegada a sua hora. Jesus vinha enfrentando inúmeros embates, principalmente com os fariseus. Se você permanece com sua Bíblia aberta, olhe Marcos capítulo 1, veja, está o texto próximo aí. Marcos capítulo 2. A narrativa desde Marcos capítulo 2, verso 1, traz uma série de embates entre Jesus e os fariseus. Ali,
No capítulo 2, o verso 1 a 12, nós temos a cura do paralítico. Olha o que diz o verso 6 e 7. Capítulo 2, versos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia! Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então, iniciou-se o embate. O capítulo 2, dos versos 15 a 17, Jesus está na casa de Levi. E então, no verso 16, o texto diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Aliás, acompanha não. Vamos ler juntos, que aí nós criamos uma interação aqui, e eu vejo se você está com a sua Bíblia aberta mesmo. Vamos lá. Brincadeira, não vou vigiar ninguém. Se você está, você lê junto, tá bom? Vamos lá juntos, com fé no coração, todos juntos? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Perdão, a falha foi minha. Vamos juntos, o 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Mais um embate, pela segunda vez. O evangelista Marcos continua, agora no capítulo 2, dos versos 18 a 22, temos uma questão sobre o jejum. Olha o que diz o capítulo 2, verso 18. Todos juntos? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Até aí. E Jesus precisa explicar mais um embate. Capítulo 2, os versos 23 a 28, Jesus nas searas no sábado. Nós ouvimos a mensagem desse texto semana passada, mas no verso 24, o texto diz assim, leiamos juntos: advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. E por fim, o texto que acabamos de expor, capítulo 3, de 1 a 6, Jesus cura no sábado o homem da mão ressequida. Acabamos de analisar esse texto. Veja quantos embates, ao menos 5 embates diretos, narrados pelo evangelista Marcos, entre Jesus e os escribas, os fariseus, os próprios fariseus. Diante desses embates, Jesus se afasta para alguma área remota, próxima ao mar. Possivelmente ele estava em Cafarnaum, está ali no mar da Galileia, mais ao norte. O texto em Mateus, capítulo 12, verso 15, que é o paralelo a este texto de Marcos, diz que Jesus tem, ele diz explicitamente, Jesus tem essa atitude, sabendo da intenção dos fariseus de tirar-lhe a vida. Jesus o faz por precaução, certamente não era chegada a sua hora, diferente do que o evangelista João vai narrar no capítulo 13, verso 1, onde ele afirma: sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e ele vai caminhando para a morte, sabemos o fim que terá. Aqui não, ele se retira para um lugar diferente, longe dos fariseus. O texto diz que grande multidão, está lá no verso 7, Jesus se retira para os lados do mar, e o texto complementa na segunda parte do verso 7, seguia-o da Galileia, região em que ele estava, uma grande multidão, muitos foram atrás de Jesus. Portanto, embora o verso de 1 a 6 diga ou fale sobre aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, o texto diz que agora, indo Jesus para os lados do mar, ainda na região da Galileia, uma grande multidão seguia. E eu acho belo, queridos, eu acho muito bonito, para nós que, tendo toda a narrativa bíblica, nós que recebemos o chamado de irmos por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, nós recebemos esse chamado, vemos em Jesus a manifestação do propósito divino, para que povos, nações, diferentes pessoas conheçam a verdade do Evangelho. Porque no final do verso 7 e no verso 8, o texto diz que não apenas da Galileia, a região em que Jesus se encontrava, mas de todos os cantos, pessoas vêm até Jesus.
O evangelista Marcos ressalta a abrangência do ministério de Jesus e diz: tem mais multidão ainda. Essas pessoas não são só da Galileia, elas vêm da Judéia e elas vêm de Jerusalém, que era a região mais ao sul. Essas pessoas vêm da Idumeia, uma região mais central, mais próxima à Galileia. Elas vêm da além do Jordão, portanto, para fora dos limites naturais do povo de Israel, porque era um outro povo, como Decápolis e Pérea. Eles vêm dos arredores de Tiro e Sidom, região ao norte da Galileia, hoje Síria, a época fenícia. Portanto, de todos os cantos, de diferentes povos e regiões, pessoas vão até Jesus. Lembra? Diz assim Atos capítulo 1, verso 8: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Jesus, pelo próprio exemplo, mostrou aos discípulos: o evangelho não é restritivo, ele avança, ele vai além, e ele alcança até as pessoas às quais nós nem chegamos ainda. Essas pessoas vieram de todos os cantos, alguns de regiões muito distantes, para ouvirem as palavras do Mestre. A estratégia de Jesus não é fugir. Nós lemos aqui, tem um barquinho, Jesus pediu um barquinho. Acho que toda vez chegava a multidão, ele pediu: tenham pronto o barquinho, que juntou muita gente, passou de 1000, a gente entra no barquinho, foge. Não. A estratégia de Jesus é tanta gente que precisamos de uma estratégia. Então, para não ser apertado e não ter como comunicar com essas pessoas, estando na região do mar, nós entraremos no barquinho, colocaremos esse barco no mar e as pessoas se sentarão na praia. Essa é a estratégia de Jesus. O barco, e mais uma vez a ênfase de Jesus, o ensino do Evangelho. Jesus não pede: discípulos, por favor, está bagunçado, faz fila, que aí eu posso curar todo mundo, mas de maneira ordeira. O objetivo de Jesus não é esse. Curar é secundário, a manifestação da cura é secundária, o objetivo de Jesus é ensinar. O texto fala da cura, diz que as pessoas se achegavam e eram curadas, e muitos por causa da cura vinham. Olha o que Jesus faz, é tanta gente, eu não vou parar de curar, a questão é, coloca um barco, porque o meu ministério não é apenas curar, o meu ministério é pregar o evangelho do reino de Deus. Temos o texto aí, como em Marcos capítulo 4, verso 1, olha o que diz o texto, em Marcos 4, 1, só para termos a ilustração de que essa era a estratégia. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Verso 2, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Jesus demonstra grande compaixão ao curar. Jesus demonstra compaixão e empatia ao se linkar com estes que se apresentam a ele, enfermos que se aproximam dele. Jesus, ou o Espírito Santo que inspirou esse texto, revela para nós, o povo de Deus, um contraste radical entre aqueles que rejeitavam a mensagem do Evangelho, no primeiro ponto, e aqueles que por todos os meios queriam estar com Jesus, espremiam Jesus. Grande multidão, vindos de toda parte, reconhecem em Jesus a manifestação viva do poder de Deus. Eles são alvos da sua compaixão e o reconhecem como mestre, ouvindo a sua mensagem, o evangelho transformador. Jesus não necessita de publicidade. No verso 12, mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem à publicidade. É diferente da lógica humana. Jesus não necessita dessa publicidade como nós a imaginamos. Em alguma medida, Jesus minimiza o espetacular da cura, porque enfatiza em seu ministério o ensino do reino de Deus. Um exemplo é Marcos, capítulo 1, verso 44, em que ele cura o leproso e diz: olha, não digas nada a ninguém,
mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Nós sabemos que não deu tão certo assim. Verso 45 do capítulo 1, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Veja a ênfase, Jesus não está procurando a publicidade humana, também porque ele não quer dar razão aos publicanos, aos herodianos, aos fariseus. Esse não é o objetivo de Jesus. Ele não precisa que falem da transformação física, ele não precisa que falem do espetaculoso. A ênfase de Jesus é a conversão espiritual, a ênfase de Jesus é a transformação completa do homem, é a nova vida recebida. Não é apenas que o homem seja curado, mas é que o homem vá para o céu, ingresse no reino de Deus, se torne um agente do reino. É a vida recebida a partir do encontro maravilhoso com o Mestre. Alguns pontos de aplicação, queridos. Jesus é Senhor do tempo, mas exatamente por isso, Ele sabe o momento de dar respostas mais duras ou o tempo de se afastar, como Ele fez no verso 7. O reino de Deus, a mensagem do Evangelho, é algo que não se pode conter. Nada. Irmãos, absolutamente nada nem ninguém conseguiria, por qualquer meio que intentasse, aprisionar, parar ou vencer a força do Evangelho. Se eu estivesse pregando na juventude, eu diria, é bonde sem freio. O trem vai. Quem vai conseguir parar? Ninguém vai conseguir estagnar. Não há quem vença o Evangelho na boca de Jesus e na boca daquele que é inspirado, usado pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, não estou falando de nós, na minha vida, na sua vida. Ninguém pode parar a força do Evangelho proclamado por esta igreja e pelo povo de Deus espalhado em toda a terra. Não há quem pare, ninguém pode vencer, aprisionar. Não, Ele é maior. Ele se espalha, Ele avança e chega aonde Deus quer. E vai chegar. E vidas serão transformadas e serão salvas. Não há inferno, não há diabo, demônios, intenção humana que possa bloquear a ação do Deus Todo-Poderoso, Criador, que governa e rege todo o universo. Logo, a defesa do Evangelho deve consistir na defesa dos princípios do Evangelho, e não de sua institucionalização, pois ele, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, está acima de qualquer bandeira ou instituição humana. Jesus não está preocupado com o quanto fazem publicidade dele, pois o poder do Evangelho está acima das estruturas, está acima das formas humanas. Ao mesmo tempo, Jesus não está preocupado com a contrapropaganda. Vão falar mal de mim, o que os meus adversários dirão. Os adversários do Evangelho sempre estarão aí, em todo o tempo, em todas as eras e em todas as gerações. Não importa qual seja o milagre, seus corações sempre estarão bloqueados e fechados. O que supera tudo isso? A misericórdia. A manifestação do amor, tal qual demonstrado por Jesus, para com aqueles que padeciam de enfermidades. É um grande exemplo para os cristãos, para todos nós. A prática do Evangelho transforma conceito em ação. É a prática do Evangelho, não apenas a sua conceituação. Sem conceituação não há prática boa. Mas é a prática do Evangelho, é a tradução daquilo que nós aprendemos, daquilo do qual fomos nutridos, em prática de vida cristã, que por fim transforma e revoluciona o mundo e as gerações. Eu quero encerrar, porque eu preciso, dizendo aos irmãos,
Na segunda-feira, à tarde, dia 20 de janeiro de 2020, um ônibus com irmãos de diferentes igrejas e denominações sofreu um acidente na Bahia. Creio que muitos dos irmãos receberam essa mensagem e transformaram ela em alvo de oração. Eles iam para a cidade de Exu, em Pernambuco, para o Impacto Bíblico, organizado pelo Movimento Nacional para a Evangelização do Sertão Nordestino, um trabalho também ligado à missão Antioquia, pela qual sempre temos orado enquanto comitê missionário, uma das entidades missionárias mais antigas do nosso país e liderada hoje pelo nosso irmão Silas Tostes, missionário pelo qual sempre temos orado. Infelizmente, na segunda-feira, nesse acidente, 4 irmãos faleceram, entre eles um dos pastores que estava guiando o grupo. Alguns outros ficaram gravemente feridos, tiveram membros amputados. Alguns outros não sofreram nenhum mal, nenhum dano. E sem ferimentos resolveram seguir para o impacto evangelístico. O último comunicado, o comunicado número 8, feito ontem, dia 25, diz assim, apenas uma parte. Eu quero ler aos irmãos. Ao mesmo tempo que chegavam os detalhes da tragédia, foi surgindo voluntariamente um batalhão de pessoas com variados dons e recursos. Igrejas de diferentes denominações. Foi produzida uma onda de afeto, solidariedade e generosidade que resultou em ações práticas e soluções imediatas. Foi reconfortante sentir e vivenciar o que a Igreja de Jesus é capaz de produzir diante da tragédia que se abateu sobre nós. E então, fomos percebendo que não estávamos sozinhos. O comunicado é maior, é apenas um trecho. Diante desse relato, querido irmão, minha querida irmã, eu te pergunto, o que é a verdadeira tragédia? Onde está a verdadeira tragédia? Irmãos, a tragédia não é que nós morramos indo para a missão. A tragédia não é que irmãos nossos capotem um ônibus e morram indo proclamar o Evangelho. Tragédia é que morramos sentados num banco da igreja, sem sairmos a proclamar o Evangelho, quando daqui nos levantamos. Tragédia, querido, é que o seu amigo de trabalho não saiba que você é um crente. Tragédia é que nós nos alimentemos da palavra. Isso não se traduz em prática de vida do Evangelho. Não é tragédia que santos sejam recebidos no leito, no colo, nos braços do nosso Pai. Tragédia é se nós sairmos daqui hoje sem o ânimo, sem o fogo, sem o desejo, anseio, paixão pela proclamação do Evangelho. Isso é uma tragédia, queridos. Tragédia é se nós nos sentarmos no banco de uma igreja, nos alimentarmos pela palavra, e ela não nos converter, e ela não nos transformar, e eu não me tornar o melhor marido para a Larissa, e eu não educar melhor a Lara e a Laís. Isso é uma tragédia. Se como pastor esse evangelho não me transformar de tal maneira que eu consiga cuidar de ovelhas, agora aplique em sua vida, aplique a sua realidade. Tragédia, meu querido irmão, é se ouvindo o evangelho você desacreditar na igreja, é se ouvindo a mensagem de Jesus você der as costas para tudo isso. Não é tragédia, não é calamidade. Que irmãos nossos hoje estejam muito melhor do que nós adorando o Senhor. Tragédia, queridos, é se nós não cumprirmos a missão. Tragédia é nós nos tornarmos como os fariseus, a tal ponto que o milagre da vida, feito por Jesus, promovido pela mensagem do Evangelho, não nos transforme, não cause comoção, não gere nova vida. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime para toda boa obra, nos capacite pelo Evangelho,
para que vivamos segundo a sua vontade. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Sara, por favor, coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Ore por você. Ore por sua vida. Coloque o seu coração diante de Deus. E aquilo que da parte de Deus você entendeu dessa mensagem, ore ao Senhor com suas palavras. Como o Espírito Santo te conduzir, ore a Ele. Eu quero orar por você, mas ore você por você mesmo. Nessa noite você diz assim: Deus, eu quero viver não como os fariseus e a rejeição, mas eu quero viver a aceitação como aqueles que veem a sua ação, ouvem o Evangelho e se empolgam ainda mais. Você diz assim: Deus, eu quero ter essa paixão porque eu não estou sentindo, ou eu sinto que está apagada em minha vida. Deus, eu quero mais, eu preciso de mais. Se essa é a sua oração, eu te convido a se colocar de pé onde você está. Não precisa vir à frente. Eu peço que você se coloque de pé e eu quero orar por você nessa noite. Mano, eu vou trocar o microfone aqui, por favor. Se essa é a sua oração, eu te convido, se coloque de pé. Eu quero orar por sua vida, interceder por você nessa noite. Se o Evangelho encontra guarida no seu coração, e a resposta que você dá, confrontado pelo Evangelho, é: eu preciso de mais, preciso retornar, eu preciso avançar, eu preciso voltar a ter fome e sede desse Evangelho. Eu te convido a se colocar de pé e eu quero orar por você. Senhor, somos o teu povo, todos nós aqui reunidos, rebanho do teu pastoreio, chamados pelo Senhor, ó Deus. Pai, se há alguém aqui que não faz parte ainda desse grande rebanho do Senhor, nessa noite eu clamo em nome de Jesus: transforma, converte essa vida, e que haja transformação real, ó Deus, conversão real de vida, aliança contigo pelo poder do teu Santo Espírito para a conversão, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, passe a habitar neste coração. Mas aos meus irmãos, ó Deus, que sendo crentes, sendo a habitação do teu Santo Espírito, clamam por mais, precisam de mais, precisam voltar o caminho, precisam regressar, precisam revisitar a presença do Senhor, precisam voltar à plena comunhão contigo, precisam ter mais sede e fome da tua palavra. Eu estendo a minha mão nessa noite e clamo em nome de Cristo Jesus. Deus, derrama as tuas bênçãos, Pai, atrai os teus filhos à tua presença, quebranta os corações. O Espírito Santo de Deus, fale ainda mais, dê fome pela tua palavra para que dela se alimentem, dê sede da tua presença para que orem mais. Ó Deus, dê o ânimo necessário, a fé e a coragem para que vivam o Evangelho onde o Senhor os tem colocado, em casa, na família, no trabalho, na universidade, na escola. Ó Deus, seja com os teus filhos, grande exército do Senhor, que não quer ser como aqueles fariseus, vendo a manifestação da tua glória, intentando como matar o teu filho, Deus. Que sejamos como aqueles que, sabendo da manifestação do reino de Deus, correm, avançam e fazem de tudo para estar contigo, ó Jesus. Seja assim com o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Cristo Jesus.